um livro em 8 minutos. Do Amor e Outros Demônios, do Gabo. Esse é um livro, assim, o livro mais curtinho que eu li dele. Eu sei que ele também escreve contos, mas enfim, como livro, esse daqui foi o mais curto que eu li. E é sobre uma menina que, assim, ela foi negligenciada a vida inteira dela até o fim da vida dela, que ocorreu aos 12, 13 anos ali. Não fica bem, tipo, explícito se ela chegou a completar 13 anos ou não. E assim, por ser um livro curtinho, sempre tem questões, no mínimo questionáveis, em relação às histórias do Gabo, né? E aqui, esse daqui é basicamente inteiro, porque ele é curto, sabe? Em relação ao realismo mágico, né, que existem histórias dele, aqui existem situações que podem ser consideradas como situações, assim, mágicas ou fantásticas, mas que também podem ser, tipo, somente questão de interpretação. Eu acho muito difícil dizer que eu gostei desse livro, porque, né, a questão questionável principal é o relacionamento de um padre de idade avançada, não tão avançada, tipo, ele não era um idoso, mas de idade avançada, se relacionando com essa menina de 12 anos, sabe? E, enfim, então é muito difícil dizer que eu gostei do livro, apesar que eu gostei muito da escrita. A segunda metade eu achei muito mais fluida que a primeira, mas... Enfim, é difícil dizer que eu gostei do livro, sabe? Mas eu gostei da escrita. A história, como eu disse, assim... complicado, pra dizer o mínimo. E, enfim, a menina, ela é negligenciada, tipo, desde sempre, porque ela meio que nasceu pra resolver um casamento, mas ela foi indesejada pelo pai, ela foi indesejada pela mãe, principalmente posteriormente. Ela acabou sendo criada por escravizados, né, pelo período e tudo mais, enfim. E então ela aprendeu idiomas africanos e as religiões africanas. Então, enfim. E assim, quando ela é mordida por um cachorro que posteriormente vai de arrasta por causa da raiva, o pai dela meio que sente um remorso e tudo mais, tipo, por ter negligenciado essa filha, e coloca ela para dentro de casa, coisa que ela nunca esteve, né, porque ela vivia com os escravizados, né, tipo, no pátio, que é uma coisa que é bem falada aqui no livro. Mas, aí o que acaba acontecendo é principalmente os pais não conhecem essa menina, tipo, eles não sabem nada sobre ela. E, enfim, e daí existe muito uma questão de que ela tá sempre mentindo, tudo que ela fala é mentira, e tipo assim, não fica explícito se são mentiras ou se, tipo, a opinião dela e tudo mais, porque a gente não tem o ponto de vista dela. O pai vai atrás de um médico, esse médico diz que não existe indicação de que ela tenha contraído o vírus da raiva. Mas esse pai acaba também indo atrás de... Enfim, mas aí, em dado momento, eu não lembro exatamente como que foi que aconteceu, mas em algum momento é determinado que essa menina tá apresentando possessão, enfim, e daí o que acaba acontecendo é que indicam que o pai leve ela para um orfanato não, para enfim, o pai acaba levando essa menina para um convento em que principalmente a Madre Superiora acredita profundamente que ela realmente está possuída e, na verdade, ela quer que isso seja resolvido, assim, tipo, pra ontem, sabe? Aí é trazido um padre e, assim, a gente entende que ele não vê a situação da menina como uma possessão. Então você pensa, pelo menos ele vai ajudá-la, né? Não. Porque ele fica obcecado com essa menina. E daí o que acontece é que em dado momento ele acaba invadindo realmente o convento para ir atrás dessa menina, e assim, e aqui completamente interpretação minha,
ele se aproveita da inocência dela, e principalmente do fato que ela confia nele, e ela entende que ele seria, tipo, o principal salvador dela ali, tipo, ele permitiria uma saída dela sem passar por uma situação de exorcismo ou qualquer coisa do tipo, assim. Enfim, então ele se aproveita da situação dela e... Ai, por que eu não acho que é uma história de amor? Que, assim, pode ser discutido, né? Ah, ele se apaixonou por ela. Tá bom, um homem de, sei lá, 30, 40 anos se apaixonando por uma menina de 12 anos já é, assim, minimamente... né? Mas... o que não dá pra dizer que ele amou ela, ou que ele gostou, se importou com ela, é por quê? Porque ele conseguia invadir esse convento, entrar e sair, e em nenhum momento ele cogitou levá-la, sabe? Apesar dela ter pedido isso sim pra ele. Então a ideia dele era salvá-la por meios corretos e tudo assim, tipo, convenhamos. Nada que ele fez foi correto, né? E, enfim, então isso acaba realmente dificultando muitas coisas, aí, enfim, tipo, ele não consegue ajudá-la, tudo que acontece, assim, em relação a ela, meio que só comprova que ela realmente está possuída e tudo mais. Então, assim, ela sofreu, tipo, praticamente a vida inteira. E, assim, eu falo da negligência, mas eu acho que o pior, em relação, principalmente à criação dos pais dela, nem é terem abandonado ela com os escravizados. Porque, assim, se ela realmente não era querida ali, eu acho que ela teria sido muito maltratada dentro de casa, enquanto que com os escravizados ela ficava, tipo, ela era bem tratada, ela era tratada como igual, sabe? O que pra época não era uma coisa boa, né, dadas as circunstâncias, mas também não é isso que eu tô falando. Pra mim, que no caso aqui que eu estou falando, é que pra mim foi extremamente positivo ela ser tratada como igual. Mas, enfim, o que pra mim é o pior é quando eles colocam ela de volta, tipo, principalmente o pai, né? Coloca ela de volta pra dentro de casa e, tipo, fica chocado por ela não ser a filha que ele gostaria que ela fosse, sendo, tipo, ou esperava que ela fosse, assim, com base na criação dele, sendo que ele não a criou. Tipo, ele não tem como exigir certas coisas, né? Mas, enfim.